Bom dia, irmãos. Vamos para 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. Muito bom, irmãos. Vamos ler versículos 1 a 2. Semana passada nós lemos esses versículos e vamos continuar onde nós paramos. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então, vimos semana passada, deixa eu Vimos semana passada que lemos também Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21, eu vou ler, não preciso abrir. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Vimos semana passada a palavra abatido, né? Quer dizer humilhado, ser abaixado. E a palavra grega, que é tapenosis, ou alguma coisa assim, quer dizer baixeza, condição inferior e metaforicamente humilhação espiritual, a ideia de levando alguém a perceber e lamentar sua pequenez e culpa. Então, o corpo atual do homem é um corpo humilhado pelo pecado, doença e morte. Os corpos mais poderosos e robustos, todos são eventualmente rebaixados com o passar do tempo. Podemos pensar de uma pessoa como o Felipe, né? Assim, mas dá mais de 20 anos. Né? Aí vai ficar como eu, o problema talvez de coluna ou alguma outra coisa, e todos os cabelos brancos já, sem a força antiga, né? Mas quando Cristo aparecer para os céus, quer dizer, para mim, para nós, nossos corpos serão modelados, transformados como o corpo dele. Isso foi Filipenses? Eu li Filipenses 3, versículo 20 e 21. Agora vamos para 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Esse versículo também lemos semana passada, mas é importante ver novamente. 1 Coríntios, capítulo 15. Porque está falando sobre a vinda do Senhor. E 1 João 3, versículos 1 e 2 está falando sobre isso. Né? Então diz aqui, versículos 51 e 52 de 1 Coríntios 15. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos,
ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, que estamos ainda vivos, seremos transformados. Duas vezes aqui, o Espírito Santo, o Paulo, através do Espírito Santo, nos lembra que seremos transformados. E vimos a palavra transformar, fazer tomar, ou tomar nova feição ou caráter, alterar-se, modificar-se, fazer passar de um estado ou condição a outro. Semana passada também eu falei, brincando, sobre os brinquedos conhecidos como os Transformers, aqueles carrinhos bonitos que você mexe e de repente é outra coisa. Mas o que Deus fará não será como fazemos de brincadeira ou com um brinquedo. Ele criou nossos corpos para nós vivermos neles. E naqueles Transformers não tem vida, mas estamos usando esse corpo, estamos vivendo nesse corpo, mas um dia ele vindo, o corpo será transformado em outra coisa. Por causa do pecado, nossos corpos não são eternos, não pode, como está, chegar nos céus. São fracos, sujeitos a doenças e morrem. Nossos seres também foram afetados pelo pecado, então não podemos chegar lá sem ajuda de Deus. Somos pecadores e sujeitos à morte, somos finitos. Mas o grande plano da salvação de Deus para o homem é completo e perfeito. O que ele fornece para nós nesse ato de nos transformar? Ele fornece a justificação do pecador. E essa é já uma obra passada. Lembra que temos falado como a salvação é de 3 etapas ou 3 tempos: passado, presente, futuro. E quando eu aceitei Cristo, quando você aceitou Cristo, perante Deus, Ele te justificou. Não baseado na sua vida. Somos pecadores, injustos. Mas baseado na vida do Senhor Jesus Cristo, Ele é o justo que justificará a muitos. Então, mas esse foi no tempo passado. E no tempo presente, ele prevê a santificação do crente. Esse é algo que ocorre hoje. Sendo justificados não quer dizer que podemos pecar à toa. Sim, somos ainda pecadores. Mas Deus quer ver cada um de nós tendo vidas santas. E em muitos dos epístolas podemos encontrar isso. Sede santos, como eu sou santo. Devemos fazer tudo possível para isso. Mas quando pecarmos, perdemos a santidade? Pergunta interessante, né? Perdemos algo, o que é que perdemos? A posição perante o Pai não perdemos, mas perdemos algo, o que é? Comunhão. Comunhão com Cristo. Podemos reganhar essa comunhão como? Confessando.
Confessando o pecado. Confessar não quer dizer, ó Pai, me perdoa, obrigado. Confessou alguma coisa? Não admitiu nada. Confessar quer dizer nomear. Deus, eu fiz tal coisa. Aquilo. Estou arrependido. E diz 1 João 9 o que? Alguém quer citar a voz alta? 1 João 9. Se confessar nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pode ler, citar mais uma vez, mas dessa vez com voz mais alta. Lembra, estamos gravando essa aí. A pessoa na internet talvez não ouviu. Ou, se não, então pode ir para 1 João capítulo 1 e ler versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E podemos então ganhar novamente perdão, a comunhão que perdemos. Né? Então esse é o que ocorre na nossa vida agora. Mas há alguma coisa também para o futuro. Isso é a glorificação do crente no tempo futuro. E quando nós lemos capítulo 3 e nós lemos esses outros versículos que nós temos lido hoje, é isso que está tocando. Esse é o assunto. Porque ele fornecerá a justificação, aliás. Lembra, vamos voltar. Ele fornece a justificação do pecado, isto é, aquele ato de Deus pelo qual ele declara justo o pecador que crê em Cristo, para dizer melhores palavras do que eu falei antes. Né? Ele mesmo que remove a culpa e a penalidade do pecado do pecador, crente, colocando a culpa e penalidade sobre o seu filho no Calvário, algo passado, e concedendo uma justiça perfeita e positiva, na qual o crente permanece sem condenação em Jesus Cristo. Sem condenação em Jesus Cristo. Ele também prevê a santificação do crente, aquele tempo presente, que é aquele ato de Deus pelo qual ele quebra o poder do pecado em seus filhos, tornando possível que eles sejam vitoriosos sobre o pecado por meio de sua própria natureza, habitando neles na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo habita agora em nós. E podemos sim viver vidas melhores. E sim, pecamos, mas podemos sempre voltar àquele pureza que ele quer. Agora, tempo futuro, ele prevê a glorificação do crente. Este é o ato de Deus pelo qual ele transformará o corpo humilhado em um corpo glorificado, adaptado para a sua futura morada eterna. Então vamos para Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Veremos versículos, começando com o versículo 29.
Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Está vendo? Algo do futuro. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 15, podemos ver que ele é o primogênito. Né? Bom, e aos que, vamos ler, deixa eu ler. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também o quê? Glorificou. É o ato final de glorificação pelo qual o crente espera, referido na Bíblia como a redenção do nosso corpo. Podemos ver isso começando com o versículo 22 desse mesmo capítulo 8. Vamos lá começar com o versículo 21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, está vendo? Está falando sobre essa transformação, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando o quê? A adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, essa não é algo que foi feito. A nossa redenção é perfeita. Mas tem três etapas, três temas: passado, presente e futuro. E o que está envolvido no futuro é justamente aqui, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Agora, Cristo já pagou isso, mas está esperando por vamos dizer, funcionamento. Nosso corpo humilhado será conformado quanto à sua expressão externa ao corpo da glória de Cristo. Assim declara o nosso texto em 1 João capítulo 3. Será semelhante a Ele. Ou seremos semelhantes a Ele. Versículo 2, 1 João 3. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, viveremos. Lembra como o corpo de Cristo, lembra de ter lido, né? Algumas evidências que Cristo estava com o corpo glorificado. Quando Ele ressuscitou e apareceu aos... O que era diferente? Ele entrou no cenáculo sem abrir porta. Dispensava as leis naturais. O que? Dispensava as leis naturais que regem. De uma maneira. O que mais? Imorrível, não morre mais. Não morre mais. O que mais? Podia viajar de um pro... Podia viajar para o trono de Deus e voltar no mesmo dia. Provavelmente instantaneamente. Hoje em dia é o dia da muita tecnologia e o homem está procurando chegar na Lua e chegar em outros lugares e demora.
só na Lua. Então, falando de algum dia chegar em outros planetas, outros lugares. Mas, ó, quando os discípulos encontrou com Jesus na beira da praia do Mar Galileia, lembra aquela noite, lendo sobre aquela noite, eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada. E de repente, chegando à praia, quase, viu alguém que tinha uma fogueira e ele pediu o que está. Pegou alguma coisa e disse, não, nada. Então lança os seus redes no outro lado. Que isso? Somos os pescadores. Nós conhecemos os peixes, né? Não foi falado isso, mas aí a gente pode imaginar como eles pensavam possivelmente, né? Mas então Pedro disse aqui, é o Senhor, né? Vamos fazer o que ele pediu. Acho que nem creio. E de repente o que aconteceu? Encheu a rede e precisava pedir ajuda. Tanta peixe. E chegando, ele diz, Bob, eles tinham medo. Talvez ele era apenas espírito. Não, eu sou verdade. Ele pegou, comeu. Pode comer. Interessante. Precisamos lembrar que o contraste aqui entre o que nós estamos lendo aqui, entre dois corpos vivos. Quais corpos? O corpo humilhado e o corpo glorificado. Dois corpos. Não entre um corpo morto e um vivo, mas corpo vivo, abatido, e corpo vivo, glorificado. Embora seja verdade que o cadáver na sepultura é caracterizado pela corrupção, isso ocorre apenas porque essa é a característica que opera no corpo vivo, abatido. É abatido, né? Mesmo estando no melhor saúde, ainda é abatido. A corrupção é passível de doença, morte, decadência. Tal corpo não servirá para um corpo ressurreto. Pois o corpo ressurreto deve ser adaptado à eternidade. Né? Nós não podemos chegar como estamos, de jeito nenhum podemos chegar nos céus. O corpo não aguenta. De qualquer jeito. O corpo do nosso Senhor ressurreto nunca conhecerá a doença, dor, velhice ou morte. E como diz aqui, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Alguém tem algum comentário? Quer participar um pouco? Eu penso na questão da ciência dos materiais, onde ela produz materiais que possam atender determinados meios de produção. E mesmo no fundo do mar, fora da terra, você tem que preparar o material para estar naquele espaço. Nós, no céu, precisamos também de novos corpos preparados para isso. Esse corpo não pode chegar lá. Por exemplo, nós temos homens que têm ido até a Lua. Eles ficaram assim? Não, precisa ficar com o quê? Um aparato especial. Que tem o quê? Tudo que precisamos para viver. O que é interessante da Bíblia é que ela é muito lógica e racional. Uhum. Não é uma piada que Não é. é muito lógica e racional.
Alguém mais quer? O corpo do nosso Senhor ressuscitado nunca conhecerá doença, dor, velhice ou morte. O corpo que Cristo tinha antes da ressurreição sofria? Era fraco? Sim, eu me lembro daquela parte quando ele vai pro poço de Jacó, naquele que diz cansado do caminho. Ele tem que Estava sentar. cansado da viagem. Sentia cansaço, Tinha cansado. tristeza, dores na crucificação. Aguentou muitas dores, foi sofrendo. Então, mas seremos semelhantes a Ele agora, no futuro. Este é o glorioso potencial na perspectiva do seu aparecimento. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. O Pai nos ama. Que fôssemos chamados filhos de Deus. Não éramos filhos de Deus. Até que aceitamos Cristo. Até que Ele nos salvou. Por isso o mundo que não é salvo não nos conhece. O mundo não é. Os indivíduos do mundo não são filhos de Deus. São criaturas, mas não são filhos de Deus. O crente é o filho de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de dizer. O que quiser manifestado? Ainda não é manifestado, não é apresentado, visível, aparente, não dá para entender bem, né? Não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, chegando a se tornando visível para nós, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, veremos. O corpo da ressurreição é descrito mais adiante em 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos lá novamente, 1 Coríntios, capítulo 15, e veremos versículo 43. Vamos começar com o versículo 38, porque realmente toda essa parte aqui toca, queremos ver mais o contexto. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente do seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e uma a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. Note bem aqui. O corpo do homem não é corpo de animal. O corpo do animal não é corpo do homem. O animal nunca se transformou em homem, como a evolução ensina. Há tantas peças faltando. Elos perdidos. Hein? Elos perdidos. E há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, a outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Cada estrela é diferente. A lua é diferente de todas as outras luas que ficam em redor de outros planetas. Cada um é diferente, único.
assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção. Né? Semeia-se em corpo. Semeia-se o corpo em corrupção. Nós nascemos já morrendo. As células no corpo de um recém-nascido. O que está acontecendo continuamente? Se duplicando, repondo, porque tem coisas que já passam, já são velhas, não aguentam mais. Então, o corpo está sempre se renovando. Isso, obrigado. Das peças, das partes, que é um corpo corrupto. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Isso quer dizer que o corpo ressurreto não precisa fazer essas renovações. Pode comer, não precisa. Semeia-se corpo natural. Versículo 42. Assim também, na ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, bem abatido, bem humilhado. Ressuscitará glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor, com vida mesmo. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Mas corpo, há um corpo natural e há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivente. Diferente. Mas não primeiro o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno, tais são também os terrestres. E qual celestial, tais também os celestiais. É assim. Como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem na corrupção herdar a incorrupção. Reforçando o que eu já tinha dito, eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então, semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. E tudo que temos lido está falando sobre esse assunto. Agora, segue-se necessariamente que o que é corrupto é desonroso.
O corpo corruptível tem em si aquela qualidade de vileza, humilhação e vergonha. A exibição mais brilhante da beleza feminina ou vigor masculino é desprovado do elemento imperecível. Portanto, se você insistir ao atribuir honra ao seu corpo, é uma honra perecível. Isso não é, enfim, honra alguma. Mas, graças a Deus, o novo corpo será um corpo de glória, glorioso e glorificado. Lembra? Seremos semelhantes a Ele. Este é o potencial que vemos quando ficamos esperando o aparecimento, a volta do Senhor Jesus. Sobre o corpo da ressurreição, as Escrituras acrescentam, já lemos versículo 43 de 1 Coríntios 15, semeia-se na fraqueza, ressuscitará com vigor. Quão impotente é o corpo humano, mais forte contra as forças da criação. Preso em uma rápida corrente oceânica, ou em um tornado, alguma tempestade, atingido por um raio, o corpo fica fraco e muitas vezes sem vida. Mas o corpo da ressurreição nunca estará sujeito ao cansaço nem à fraqueza. Nunca ficará cansado, nunca precisará descansar nem se reabastecer. Deus cuidará disso. Ele nos dará um corpo adequado para uma existência sem fim, um corpo como o de nosso abençoado Senhor Jesus Cristo. Seremos semelhantes a Ele. O corpo natural é caracterizado, como já temos falado, pela corrupção, desonra, fraqueza e adequado para a vida nesta terra, nesta vida. Mas Deus preparou seus filhos para uma vida superior e, portanto, Ele nos dará um corpo que não estará sujeito às leis da natureza como nossos corpos são hoje. Este corpo presente, sendo um corpo natural ou anímico, nem sempre está sujeito ao Espírito. Mateus 26, versículo 41 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pode ver as limitações, né? Mas em meu corpo ressurreto, não haverá nada que me impeça de viver no mundo espiritual. Nem qualquer poder naquele dia poderá impedir meu novo corpo de ceder totalmente à mente do Espírito Santo. Uma das maravilhas notáveis do aparecimento, da vinda de Cristo é que nós, em um momento, seremos transformados à sua perfeita semelhança. Há muitas coisas sobre o futuro que não sabemos. Mas há duas coisas das quais temos certeza: Cristo voltará e o quê? Seremos semelhantes a Ele. Esta é a consumação da nossa redenção. O velho homem acabará para sempre e seremos transformados à perfeita imagem e semelhança daquele que nos criou e nos redimiu. O que agora é um processo. Né? Segundo aos Coríntios, capítulo 3. Segundo aos Coríntios, capítulo 3.
versículo 18, último versículo do capítulo. 2 Coríntios 3, versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Lembra? A glória do terrestre, lembra disso? A glória do celeste. E somos transformados de glória em glória. Será instantaneamente aperfeiçoado quando virmos Jesus. Este é realmente a potencial da perspectiva de seu aparecimento. É esse o que haverá quando ele chegar. Lembre, estamos esperando a expectativa, a chegada dele. E tudo isso ocorrerá. Então aqui nós vamos terminar nosso estudo hoje. Alguém tem comentário? Se não, então vamos encerrar a oração. Gabriel, pode nos dirigir a oração? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais esse estudo, Senhor. Mas essas palavras de vida, de salvação, sabendo, Senhor, que o Senhor nos ouve sempre, pedimos e te buscamos. Obrigado por isso. O Senhor nos ouve diretamente, Senhor, através do seu Filho. Obrigado por nos animar e obrigado pela salvação que temos em Cristo e que um dia possamos ir para os céus e também compartilhar do teu reino. Nos ajuda pelo dia que se chama hoje, ajuda-nos a vigiar, Senhor, e orar conforme diz em Mateus 26, para não entrar em tentação.